Iceberg, Filmes Brasileiros Perdidos, parte 1. Tem 2 partes, eu só vou ver a primeira. Talvez um dia eu veja a segunda de novo. Mas, ó, eu gosto muito de vídeo de iceberg, né? Um grande formato de conteúdo. Sempre você descobre umas coisas meio doida. Gosto do formato. E eu sempre quis realizar um vídeo iceberg aqui. E aqui achei um. Iceberg, Filmes Brasileiros Perdidos. Acredito que é, porra, um negócio que com certeza tem conteúdo pra caralho. Porque só o que tem é filme perdido. Filme brasileiro perdido, aí é que tem mais ainda, né? Porque infelizmente o nosso Brasil, ele não é um dos melhores países em conservação, né? Da sua cultura, da sua história, do seu patrimônio. Então muita coisa acaba sendo perdida. Então eu quero ver o que é que tem aqui nesse iceberg de filmes brasileiros perdidos. Bora dar início a esse iceberg. Passar das notas editoriais. Filmes do final do século XIX. A Chegada do Trem na Estação, de 1896, foi um dos primeiros filmes da história do cinema a serem apresentados pelos irmãos Lumière. Essa é aquela história clássica do filme que mostrava um trem chegando em direção à tela e que, supostamente, teria assustado o público que pensou que o mesmo atravessaria a parede e atropelaria todo mundo. O que muitos não sabem é que o Brasil também conta com uma obra equivalente a essa. Lançada em 1897, Chegada do Trem em Petrópolis é um curta-metragem... Olha a cultura do trem no Brasil, né? Eu que sou um aficionado por trens, né? Tenho amigos também aficionados por trens e acredito que tem aficionados por trens aí também no chat, porque todo cinéfilo que se preze gosta de trem, né? Olha o potencial aí de trem ferroviário do Brasil. No século XIX, a gente já tinha filmes de trem. Juscelino Kubitschek. Porra, desgraçado, né? Desgraçado. Era pra porra do nosso transporte ser por trem. Cara, esses dias, sabe o que foi que eu peguei viagem? Eu tava vendo um canal, velho. Eu tava vendo um canal que era só sobre a Transamazônica. Eu encontrei um canal de 300 mil inscritos. Só... Era tipo um X-Racing, só que só de carro atolado e BO e loucura na Transamazônica. Tipo uns vídeos de 40 minutos de resgate na Transamazônica e carro atolado e gente perdida. E eu, caralho... Porra, meu irmão, por que o Brasil investiu nessa porra de transporte rodoviário, né, velho? Caralho, como eu queria um trem que ligasse, assim, ó, todos os estados do Nordeste. Enfim, fica aí minha... Como um aficionado de trem aí, fica minha revolta. Dirigido por Vitório de Maio. O filme mostra a chegada de um trem na estação de Petrópolis, um contexto bem parecido com o filme dos irmãos Lumière, e no momento ele se encontra inacessível, apesar de haver boatos de que ele possa estar no acervo da Cinemateca Brasileira. Vista da Baía de Guanabara é um filme gravado por Alfonso Segreto, lançado em 1898 e que mostra exatamente o que o título indica, ou seja, a vista da Baía de Guanabara na época. Não existe nenhuma filmagem ou imagem deste filme disponível online. Oxi, o que é que tá passando aqui na minha tela então? E na realidade, ele nem chegou a ser exibido para o público, então se trata de uma obra extremamente rara. Ué? E aquilo que tava passando na tela era o quê? IA? Paz e Amor é um filme que estreou em 1910, então se trata de um dos filmes brasileiros perdidos mais antigos aqui dessa lista, e esse é um caso bem interessante, pois aparentemente se trata de um filme mudo e que ao mesmo tempo é um musical, ou seja, o filme não tinha falas, mas tinha músicas. Não se sabe ao certo se as músicas eram inseridas na exibição pelo projecionista ou se apenas apareciam as descrições das músicas na tela, mas é algo que me deixou bastante... Devia ser naquela época o que rolava era... A música era ao vivo, né? Então tinha a orquestra lá, ao vivo, devia ser isso, né? Inclusive tem vários filmes mudos, inclusive filmes mudos famosos, né? Que tipo, não se perdeu o filme, mas, tipo, se perderam, tipo, as partituras da trilha musical.
Então, meio que ninguém sabe qual que era a trilha usada na época, né? Então, você vai ver no YouTube e a trilha é aleatória, não era a trilha original, né? Acontece muito. Tipo, eu lembro que eu vi A Paixão de Joana d'Arc, se eu não me engano, é um desses casos. Tipo, é um filme que não se sabe qual que era a partitura musical original, né? Então, quando eu vi no YouTube, eu vi completamente mudo, sem nenhuma trilha de fundo acompanhando, né? Tem uma cópia assim. Curioso, e vale dizer que uma dessas músicas que tocavam no filme era de Chiquinha Gonzaga. De qualquer forma, não tem muita informação do filme. Relatos da época apontam que a duração tinha cerca de 1 hora e que ele também chegou a ganhar uma versão colorida naquele estilo onde o negativo é pintado à mão. O Cometa é um filme mudo, deve ser foda, também lançado em 1910, que foi dirigido por Juliano Ferrez. Nesse caso, temos mais informações interessantes, como por exemplo o elenco, que era estrelado por Manuel Pedro dos Santos, Adrubal Miranda e Eulalia Solar. Trata-se de uma comédia musical que apresentava uma espécie de revista cinematográfica e que relata de maneira irônica os principais acontecimentos da sociedade e da política carioca na época. Não se sabe se esse filme se encontra preservado em algum lugar e infelizmente eu não encontrei nenhuma imagem do mesmo, ou seja, é uma mega mídia perdida. Dessa vez, nós temos uma Lost Media que foi encontrada. Os Óculos do Vovô foi lançado em 1913 e dirigido pelo português Founded Media. Lembrando que o Hugh Cinéfilo é responsável, é foda, né? Mas é um dos responsáveis por uma Founded Media, hein? Vamos ver se vai aparecer aqui. Francisco Dias Ferreira dos Santos. Trata-se de um filme de ficção e que chama a atenção justamente por ser uma das obras de ficção mais antigas que ainda estão disponíveis para o público. Entre as curiosidades está o fato de que o próprio Francisco Dias interpretou o personagem avô no filme. A trama é bem simples e mostra um menino levado que resolve pintar as lentes dos óculos do seu avô enquanto ele dorme. Uma pegada bem Matilda mesmo. Ao acordar... Foi mal, galera. Não fiz CCA. Founded tá errado, né? Passei vergonha. O senhor acreditou de fato que tinha perdido a visão e a partir disso acontece uma série de confusões. Vou baixar o Duolingo. Esse curta era considerado perdido, até que Michael Antônio, um pesquisador, acabou descobrindo que a neta do diretor tinha uma cópia do filme em sua casa. Hoje ele não é mais uma Lost Media. Eu acho essas histórias muito foda. Tipo, o filme tá perdido há 100 anos, aí do nada um neto, um primo, tipo, caralho, tava aqui no porão de casa. É incrível isso. Eu sempre tive o sonho de, tipo assim, sei lá, entrar assim numa casa de rolê e no meu xeretar as coisas. Eita, caralho, encontrei aqui um filme que vai revolucionar a história do cinema. É que eu pego muita viagem nisso. Tipo, imagina quanto deve existir aí pelo mundo, tipo, vários filmes que revolucionariam a porra da história do cinema e tá, tipo, perdido, tá ligado? Eu acho isso maluco, tipo, pensar que Limite, por exemplo, era um filme perdido até um dia desse. Eu pego viagem demais com essas porra, nossa senhora. Mídia, e você pode encontrar o curta aqui mesmo no YouTube. Totalmente perdido e com quase nenhuma informação, Um Crime Sensacional tinha como plot a reconstrução dramática do crime de um industrial cometido por seu jardineiro. Trata-se de uma obra de 1913, dirigida por Paulinho Botelho, estrelada por Antônio Ramos e que, infelizmente, não possui nenhuma imagem disponível. Dirigido por Francisco Santos e com participação de Jaime Cardoso, Jorge Pinto e Graziela Diniz, O Crime dos Barbados... Minha mãe, se estivesse vendo esse vídeo, estaria falando exatamente a mesma frase para todos os filmes. Eita, todo mundo aí já deve estar morto, né? É que sempre quando eu vejo um filme muito antigo, minha mãe passa pela sala, ela lança essa aspa, ela... Ei, todo mundo aí já morreu, né? Mãe. Ah, às vezes não. Mostrava a reconstituição de uma chacina real que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, onde uma família inteira de um pequeno proprietário rural foi assassinada, gerando muita comoção e levantando diversas dúvidas em relação à motivação desse crime. Não há nenhum trecho do filme disponível, mas existem algumas imagens que podem ser encontradas na internet.
Dioguinho é um filme mudo lançado em 1916 que teve a direção de Guelfo Andalo e que era baseado no romance de mesmo nome de João Amoreso Neto. Entre as estrelas do elenco estavam Antônio Latari, Elvira Latari, Georgina Marchiani e Antônio Rolado. E o filme em si se encontra perdido também. Mas tem imagem também, engraçado. O cara que é o maior... O cara desse canal aqui, ele é o maior achador de mídias do mundo, né? Vocês não estão perdidos, mas tudo tem imagem. Que mistério é esse? Tá mentindo pra gente. E vale dizer que a obra também ganhou um remake que foi lançado em 1957. Atualmente, o conceito de dramédia é bem conhecido. Filmes como Pequena Miss Sunshine ou mesmo séries como Gilmore Girls e Atlanta são exemplos claros desse subgênero do cinema. Mas o que eu não sabia até começar a fazer essa pesquisa é que em 1918 o Brasil já tinha um filme que mesclava comédia com drama. Amor e Boemia é um filme que se encaixa totalmente nessa proposta e que contava com nomes como Belmiro Braga, Antônia Denigre e Raul Pederneiras no elenco. Viva ou Morto é uma obra de aventura dirigida por Luiz de Barros e que teve sua estreia no Cinema Palais no final de 1916. Hoje existem apenas 2 frames do filme que sobreviveram e o restante, infelizmente, se perdeu com o tempo. Baseado no romance de Camilo Castelo Branco, e estrelado por Álvaro Fonseca e Dona Miramar, Amor de Perdição é um filme mudo que gira em torno de um amor proibido entre 2 jovens de famílias rivais. Bem no estilo Romeu e Julieta mesmo. No momento, a obra infelizmente não está disponível em lugar nenhum, restando apenas alguns frames que foram recuperados. Esse é um caso de Lost Media bastante conhecido. O Kaiser é um curta-metragem de animação dirigido pelo cartunista Álvaro Martins em 1917. Ele é considerado o primeiro desenho animado do Brasil e consistia em uma charge animada que mostrava o imperador Guilherme II colocando um capacete que representava o controle sobre o mundo e depois sendo engolido por um globo terrestre. O filme se tornou uma mídia perdida, restando apenas um único fotograma da obra. No entanto, em 2013, 8 animadores fizeram uma recriação de como seria o curta para o documentário Luz Anima Ação. E esse, claro, está disponível na internet, é bem fácil de encontrar. Dirigido por Antônio Campos, O Curandeiro foi um filme mudo brasileiro lançado em 1918 e estrelado por Senhor Simões e Laura Simões. Não há muita informação disponível sobre a obra e infelizmente não temos nenhum frame ou gravação da mesma. A única informação que temos é que o filme se trata da adaptação de uma história do livro Quem Conta um Conto de Cornélio Pires. 013 é uma comédia dirigida por Luiz. Tem muito filme perdido do começo do século, velho. Ele tá falando, tipo, só os que tem alguma informação, mas caralho, acho que 90% do cinema nacional dos anos 10, 20, assim, é Lost Media, velho. Muito triste isso. De Barros, que conta a história de Álvaro Ramos, um boêmio incorrigível, expulso da pensão em que morava por falta de pagamento e que acaba encontrando 50 mil réis na rua. Com esse dinheiro, ele decide comprar um bilhete de loteria e acaba ganhando o prêmio. Com isso, ele decide deixar a vida da cidade e parte para o interior em um automóvel. Durante a excursão, Álvaro Ramos, interpretado por Fernando Duval, também acaba salvando um fazendeiro das mãos de 2 colonos agressores. É um conceito bem diferente do que a gente está acostumado hoje em relação a filmes, né? Mas que talvez fizesse mais sentido se a gente tivesse a chance de 80% da real estatística. 81%. De fato, poder assistir a essa obra. Sobre a situação. 80% do cinema mudo mundial tá perdido. Informação aí. Pesquisas apontam, né? Só lançaram o número e eu vou acreditar. A ação do filme, como vocês possivelmente perceberam, não há nenhum material disponível. E todas essas informações foram retiradas do livro Minhas Memórias de Cineasta, que foi escrito pelo próprio diretor do filme. O Urutau é um filme bastante misterioso, estrelado pela atriz Carmen Santos, e que possui poucas informações sobre a obra na internet. É possível encontrar algumas imagens na Cinemateca em jornais da época, mas é meio que isso. Para se ter uma ideia,
nem a sinopse é muito conclusiva. A única informação que temos é que a trama é inspirada em uma lenda dramática indígena. Alma Sertaneja foi lançado no ano de 1919 e apresentava uma trama mais aventuresca que foi estrelada por Otília Amorim. A história segue Arthur, um homem que, ao completar seus estudos na cidade grande, resolve voltar para a fazenda de seu pai. Nesse contexto, ele começa a ter interesse por Maria, mas, para a tristeza dele, a Maria se apaixona por outro rapaz. Esse, por sua vez, nem dá tanta atenção assim para Maria, pois ele namora secretamente a filha de outro fazendeiro, e por isso acaba planejando uma fuga. É uma sinopse cheia de camadas, né? Mas infelizmente nós temos acesso a apenas um único frame da obra. Exemplo regenerador. Cara, isso me parece interessante, apenas um único Oi? frame Parece da que você fala. obra. Exemplo regenerador, dirigido por José Medina, acompanha um marido farrista que deixa a esposa em casa no dia do aniversário de seu casamento. O criado, que se compadece com a tristeza da esposa, ajuda ela a elaborar um plano para reconquistar o marido. Felizmente, esse filme foi encontrado pela Cinemateca e hoje está restaurado e disponível para todos. Década de 20. Found Media, né? O último. Joia Maldita é outra peça Ué? que parece ser bastante interessante, mas 1910 que, ali. infelizmente, se encontra perdida. A história acompanha um ladrão de joias, que era tão viciado em roubar que acabou furtando as joias da própria esposa. Na sua fuga, ele passa por diversos incidentes e o filme aproveita esse cenário para mostrar as paisagens de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e o Alto de Santana. Não há filmagens disponíveis. Cara, eu acho que agora eu tô começando a entender por que que o símbolo da Cinemateca Brasileira é aquela rola. Olha isso, né? Esse negócio aí embaixo, ó. É em formato de rola também. Será que é por causa disso? Eu nunca vi, eu não sei o que é este material, né? Acredito que seja um projetor de filme, né? Mas tem uma rola ali embaixo, né? É por causa disso que o símbolo da Cinemateca é uma rola? Meu cérebro fez essa conexão aqui agora. Eu não faço a mínima ideia, tipo, pra que serve, o que é esse mecanismo. Porém, temos 4 imagens retiradas do jornal Cinearte e da própria Cinemateca Brasileira. Coração de Gaúcho é mais um filme dirigido e estrelado por Luiz de Barros e que também foi adaptado do romance de José de Alencar. Na história, um gaúcho se apaixona pela filha de um fazendeiro, mas ela acaba se casando com um vendedor que só quer o dinheiro da família. Esse vendedor, inclusive, está disposto a fazer qualquer coisa para poder enriquecer, podendo até recorrer a um assassinato. Existem algumas imagens do filme na internet, mas assim como quase tudo que saiu na época, a obra completa em si se tornou uma lost media. Do Rio a São Paulo para casar. Parece um título de comédia romântica, né? Essa peça rara tem uma... É os furos do filme e a divisão dele? Quê? Uma das sinopses mais completas e interessantes desse iceberg. Se liga, a história acompanha um rapaz carioca que acaba conhecendo uma moça paulista que estava passando férias no Rio de Janeiro. Eles acabam se apaixonando um pelo outro e quando a moça volta para São Paulo... Agora eu entendi. Tu tinha falado, é os furos do filme, a divisão dele, e minha cabeça não tinha raciocinado. Agora eu pensei como que é um filme. Mas é isso mesmo? Eles começam a trocar cartas de amor. Depois de um certo tempo, eles resolvem se casar e quando o rapaz chega a São Paulo, ele percebe que acabou fazendo uma confusão com os nomes. E aí vem um grande plot twist. Durante todo esse tempo, ele estava, na verdade, trocando cartas com a prima da moça por qual se apaixonou. Aí ele fica desesperado, sem saber o que fazer, ou melhor, como desfazer o mal-entendido, e aí o filme avança e ele consegue esclarecer tudo e acaba se casando. Eu fiquei muito animado com essa sinopse, pois todas as outras Parece até então estavam bem superficiais, mas a impressão que eu tenho é que a partir da década de 20, a gente já consegue ter uma preservação mais sólida das obras, pelo menos das informações, pois o filme, no caso, está totalmente perdido.
Esse é um dos casos mais interessantes desse iceberg. Em 1923, Luiz de Barros, né, um dos personagens mais presentes neste vídeo, decidiu criar sua própria... Coitado do Luiz de Barros, mano. O cara deu a vida e perderam tudo, né? Que merda. Que merda, mano. O cara fez uns 300 filmes, Workaholic, e tudo foi pro buraco. Adaptação de Romeu e Julieta, né? A famosa peça de William Shakespeare. Hoje não há nenhum registro em vídeo ou sequer uma imagem dessa obra, mas pelo menos existem informações retiradas de um livro. O principal destaque aqui é o elenco. Romeu foi interpretado por Madame Generoso Ponce e Julieta foi interpretada por Generoso Ponce. Ou seja, se você conseguiu prestar atenção, pôde notar que os gêneros foram trocados nessa adaptação. O Romeu foi interpretado por uma atriz e a Julieta por um ator. Eu fiquei bastante curioso para ver essa obra, mas é uma Lost Media muito foda, caralho, muito foda. Porra, queria ver isso, velho. Romeu interpretado por uma mulher e Julieta interpretado por um homem. Puta que pariu. Esse filme deve ser foda, velho. Bastante obscura que dificilmente será descoberta um dia. Augusto Aníbal Quer Casar é um filme woke pra caralho de comédia inspirado em um conto de Carlos Verga, estrelado pelo próprio Augusto Aníbal e que também contava com Yara Jordão, que na época foi nomeada a rainha de Copacabana. Esse é um caso muito interessante também. No livro Cine Arco-Íris, 100 anos de cinema LGBT nas telas brasileiras, o autor Estevan Lektic afirma que se trata do primeiro filme que aborda a questão de transexualidade. Sim, em 1923. Muito à frente do seu tempo. Não temos acesso ao filme em si, mas pelo menos temos acesso a algumas imagens e parece uma obra bem legal também. Inspirado na peça teatral de Arthur de Azevedo e estrelado por Odete Diniz, Leonel Cime e Manuel Araújo, a Capital Federal acompanha um fazendeiro do interior que vai para o Rio de Janeiro com a família à procura do noivo da filha. Esse noivo, estava na Capital Federal, jogando, frequentando os cabarés e namorando uma bailarina. O fazendeiro acaba se envolvendo em muitas aventuras com esse genro e no final, arrependidos, acabam voltando para a família. Sobre o estado da mídia, ela está basicamente toda perdida, restando apenas essa única imagem. Dirigido por Carlo Campogalliani e produzido pela Benedetti Filmes, A Esposa do Solteiro é uma das primeiras colaborações internacionais do país e que também pode ser considerado o primeiro filme espetáculo que foi lançado no Brasil. Não há nenhum trecho disponível na internet, mas é possível ter acesso a algumas imagens que foram recuperadas pela Cinemateca. O Crime de Maia é um filme mudo inspirado no caso real de assassinato de Maria Feia por seu marido, o imigrante italiano Giuseppe Pistone. O filme, no momento, é dado como perdido, restando apenas algumas fotografias e relatos de jornais da época. Acabaram-se os Otários é uma comédia extremamente importante para a história do nosso cinema. Ele foi considerado o primeiro filme sonoro do Brasil, e dá para destacá-lo dos outros por conta da quantidade de informações que temos em relação a essa obra. O filme foi protagonizado por Genésio Arruda e Sebastião Arruda, dois artistas que já faziam bastante sucesso nos palcos de São Paulo interpretando caipiras. Esses personagens, inclusive, teriam sido as principais inspirações de Amácio Mazzaropi, outro grande ícone do cinema brasileiro. O filme também teve direção de Luiz de Barros, que não conhecia exatamente a técnica. Caralho, mano, coitado do nosso mano Luiz de Barros, velho. Que triste, velho. Para gravar um filme sonoro. Em um passeio aos estúdios da Gaumont, ele viu como as câmeras registraram a atuação dos atores, enquanto um gramofone reproduzia um som gravado antecipadamente. Ou seja, em outras palavras, ele conheceu o playback. Então, na prática... É que esse Luiz de Barros é o maior diretor da história do cinema, velho. Caralho, o cara era muito foda. O cara fez o Romeu e Julieta ao contrário. Romeu e Julieta woke. O cara inventou o playback. Porra, coitado. Esse filme foi gravado com essa mesma técnica. As ruas não esquecerão. O diretor gravou os diálogos em discos, e esses discos eram reproduzidos nos cinemas de maneira sincronizada pelo técnico Moacir Fenelon.
O longa estreou em 2 de setembro de 1929 e ficou em cartaz até o dia 28 de fevereiro de 1930. A sinopse conta que os dois caipiras e um colono italiano acabaram chegando em São Paulo e, por serem bastante ingênuos, acabaram sendo enganados pelos malandros da cidade. No momento, a gente tem acesso a 2 trechos desse filme disponíveis na internet. Além do mais, a trilha sonora do filme também foi recuperada e várias outras imagens também estão disponíveis. É um verdadeiro prato cheio em meio a tantos tópicos com quase nenhuma informação. Ainda nesse mesmo contexto, temos O Babão, uma paródia brasileira do filme O Pagão, que também foi protagonizado por Genésio Arruda e que, como o filme citado anteriormente, também tinha som e tinha uma trilha sonora repleta de músicas. Ah, tá, eu pensei que... Meu Deus. Direção artística, Luiz de Barros. Verdade. Algumas delas, inclusive, eram cantadas justamente pelo próprio Genésio. Existem muitas fotos da produção do filme na internet, mas o filme, em si, se encontra completamente perdido. Esse é um caso de mídia encontrada bastante recente. No dia 26 de março de 2023, o curta de animação Macaco Feio, Macaco Bonito foi disponibilizado para o público por meio do Internet Archive. Por muito tempo, nós tínhamos acesso apenas a 3 trechos da obra, mas hoje, felizmente, podemos conferir a animação por completo. Esse resgate foi obtido por meio de um colecionador e se trata de uma das obras mais importantes da história da animação nacional. Década de 30. Notem que conforme a gente vai avançando no tempo, começamos a encontrar muito mais informações sobre essas Lost Medias. Frivolità, por exemplo, foi um curta animado e dirigido por Luiz Sel em 1930. Outro Luiz, hein? Outro Luiz. A animação é o filho do Luiz de Barros. Foi produzida em 2D, desenhada em papel e finalizada em acetato. A filmagem foi realizada com truca, montada na moviola e finalizada em película. Caralho, em resumo, isso é parece aquela forma muito foda. bem artesanal e fascinante de produzir animações. O curta estava perdido por 30 anos, mas em 2013 a Cinemateca conseguiu recuperá-lo. E hoje ele está disponível completo no YouTube. O Mistério do Dominó Preto é considerado o primeiro longa... Sabe o que é que me pega muito? É o fato de que muitos desses filmes talvez estejam lá na Cinemateca só esperando vir algum milionário, bilionário botar dinheiro pra restaurar. Isso aqui é foda. Isso aqui me mata. Isso aqui é triste, tá ligado? Mas tá lá. Só que restaurar filme é um processo caro pra caralho. E aí não tem, digamos assim, um incentivo de lucro pra isso, né? Aí tá lá. Só esperando pra ser restaurado. É triste. Longa-metragem brasileiro dirigido. Assim, pelo que eu já ouvi falar e pelo que eu sei, eu acredito que seja assim. Talvez eu esteja falando merda. Sim. Se tem alguém aí que trabalha na Cinemateca, só pra confirmar, mas pelo que eu sei, é assim. Dirigido por uma mulher. O roteiro foi baseado na novela de mesmo nome, que era publicada na revista O Comentário. A sinopse me chamou a atenção, pois ele mostra que o filme acompanha o estudante de medicina Virgílio, que reencontra Cleo, uma antiga paixão dele. Ela estava vestida de dominó preto e, quando encontrou ele, revelou que precisava de ajuda, pois havia sido envenenada. Antes da sua morte, ela revela que foi o amante que a envenenou. E aí o Virgílio e o Marcos, que eram um colega de apartamento dele, partem para uma aventura com o objetivo de descobrir quem foi o responsável pelo crime e também para poder se livrar do corpo de Cleo. Sobre a situação do filme, ele infelizmente se encontra completamente perdido. Coisas Nossas é um filme musical brasileiro que se encontra completamente durante a edição eu encontrei as imagens que usei para ilustrar o trecho do vídeo. Perdido. Coisas Nossas é um filme musical brasileiro de 1931, produzido e dirigido por Wallace Downey e lançado pela produtora Bington e Companhia. Inspirado nas produções de Hollywood, o filme apresenta aspectos do Brasil dos anos 20 e das produções de Hollywood. Isso é um frame do filme? Se isso for um frame do filme, cinema experimental aqui que a gente tá vendo na nossa tela, tá? Se isso aqui for
um frame do filme e não uma montagem, né, pós. Porra! Olha o que o cara tava fazendo nos anos 30. Olha a sobreposição. O filme apresenta aspectos do Brasil dos anos 20 e do início dos anos 30. Este foi também o primeiro filme sonoro brasileiro comercialmente bem-sucedido. Sobre a situação do filme em si, temos diversas imagens disponíveis, além da trilha sonora que também foi recuperada. Lembra do Genésio Arruda? Em O Campeão de Futebol, ele não apenas atua no filme, como também dirige o longa. Essa obra foi produzida como uma homenagem aos jogadores de futebol da época e ela fez bastante sucesso, tanto é que ficou em cartaz de 1931 até 1940. Caralho! É possível que alguns colecionadores... Caralho, como que o filme ficou 9 anos em cartaz e foi perdido? Caralho, agora é revoltante, já. O filme passou 9 anos em cartaz e tá perdido. Não, isso é impossível. Alguém tem uma cópia desse filme, gente. Não é possível, não. Tenham esse filme em seus acervos, mas no momento ele não está disponível, restando apenas algumas imagens na internet. Favela dos Meus Amores foi considerado o primeiro filme a retratar a vida nessas moradias pobres e a contar a história de uma escola de samba. A Portela participou do filme tanto na criação... Humberto Mauro, olha ele aí. Olha o Humberto Mauro aparecendo aí. Das cenas, como contagiando com o seu samba. Mas, lamentavelmente, assim como a maior parte dos filmes que apareceram neste vídeo, se encontra totalmente perdido. Chegando ao final dessa primeira parte do iceberg, e, por consequência, da década de 30, temos As Aventuras de Virgulino, uma série de vários curtas produzidos pelo Luiz Sá em 1939. Essa é uma história curiosa, pois em 1941, o Luiz foi proibido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas de apresentar sua criação ao Walt Disney. Na época, o trabalho dele foi considerado pobre e primitivo, coisa que aparentemente não era, e essa situação acabou deixando ele bem desolado. Tanto é que o Luiz decidiu vender todos os rolos de sua animação para uma loja de projetores, e os filmes que hoje poderiam ser um excelente registro da nossa história da animação, acabaram sendo retalhados e dados como brinde para os clientes dessa loja. Caralho, moleque! Me deu até vontade de chorar essa história, velho. Puta que pariu, que bagulho brutal, mano. Que destino cruel. Caralho. Caralho, chega a bater um negócio ruim, velho. Que isso, cortar as asas do cara, velho. Caralho, que tristeza absurda com a história desse, mano. Meu Deus, mano. Caralho, o cara fez uma animação foda, chegou o Getúlio, vai tomar no cu, isso é uma merda, tu não vai mostrar pro Walt Disney. O cara ficou tão triste que só, tipo, se livrou. Nossa! Cacete, brutal demais, velho. Não sobrou nada. Esse cenário foi o principal responsável por fazer dessa animação uma lost media, mas ao mesmo tempo foi um colecionador de projetores e também animador chamado José Luiz Parro que encontrou um pequeno trecho de um episódio intitulado Virgulino Apanha lá em 1975, sendo até hoje o único registro que restou dessa obra. Caralho, muito triste. O Getúlio Vargas que é o foda, né? Tu que é o foda, Getúlio Vargas. Tu faz aí tu então uma animação aí pra mostrar pro Walt Disney. Caralho, coitado, mano. Eu fiquei triste agora. E é isso, cara. Eu vou ver a parte 2 com certeza na próxima semana. Agora não, mas na próxima semana sim. Porque chegamos só na década de 30, velho. Ainda tem mais 70 anos de cinema aí.